Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos fazer a questão número 7 da prova do ITA de 2022, a primeira fase. No laboratório de mecânica, carrinhos de massa emisão e 2 emisão são unidos por uma mola elástica ideal e oscilam livremente em um plano liso com período T. A seguir, o sistema é comprimido contra uma parede por uma força F atuando sobre a massa emisão, conforme ilustra a figura abaixo. Nessa situação, a mola é sujeita a uma compressão L com respeito ao seu comprimento natural. Em determinado instante, a massa emisão é liberada e o sistema entra em movimento. Assinale a alternativa que contém a máxima velocidade atingida pelo centro de massa do movimento subsequente. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar o período, porque como nós vamos ter que escrever a conservação da energia vai depender do K e do M, e depois a gente vai ter que reescrever tudo isso em função de T. A gente sabe que o período de massa-mola é 2π raiz de M sobre K. Só que como eu tenho duas massas acopladas, esse M que a gente coloca aqui é a massa reduzida, que normalmente a gente chama por essa letra Nizinho aqui. Então esse Mi ele é a massa reduzida, que é calculado como produto sobre a soma, né? Quando eu tenho duas massas. Quando eu tenho mais massas, é como se fosse uma associação de resistores em paralelo. Fica o inverso é igual à soma dos inversos das massas. Então isso vai ficar multiplicando por 2 aqui. 2 mais 1 vai dar 3 sobre 2m. E aí quando a gente inverter, isso é 2m sobre 3. Então, o período é 2π raiz desse Mi, que é 2m sobre 3, sobre K. Aí o K é só repetir. Agora, pessoal, nós vamos partir para a conservação da energia. E aí, para a conservação da energia, nós vamos ter a mola está comprimida, então no início a gente tem energia potencial elástica, que vai se converter em energia cinética. São dois bloquinhos que podem entrar em movimento. Pessoal, como ele quer a máxima energia cinética do centro de massa, essa máxima energia cinética... Bom, primeiro, eu não vou sobrar nada de potencial aqui. Tá? No final não pode ter energia potencial, porque senão eu não vou ter a máxima velocidade dos bloquinhos. Ou seja, vai ser o instante em que a mola estiver relaxada. É esse final daqui. Segunda coisa é, como é que a gente acha a energia desses dois? Como ele quer a máxima velocidade do centro de massa, inicialmente só esse bloquinho 1 é que vai ganhando o movimento. O bloquinho 2 está preso na parede, está encostado, na verdade, na parede. Quando esse cara ele for puxado, ao longo, né, do momento em que ele foi empurrado pela força elástica, vai ter um instante em que esse bloquinho vai estar na iminência de se mover. Pessoal, quando isso acontecer, a velocidade do centro de massa ela vai ser dada por uma média. Então, quem é a velocidade do centro de massa? É a média das velocidades com peso a massa de cada bloquinho. Isso significa que quando esse bloquinho 2 tiver velocidade, o centro de massa vai ter uma velocidade média, ou seja, ela vai diminuir em relação ao valor de V1. Então, para que haja máxima velocidade, esse cara aqui tem que ser zero. Então, esse termo aqui é igual a zero. Toda a energia potencial, que é K, variação do comprimento ao quadrado sobre 2, tem que se transformar em energia cinética para o bloquinho 1, V1 ao quadrado sobre 2. Ou seja, quem é o V1? Vai ser L, o 2 corta, tá? Então sobrou L, raiz de K sobre M. E aí você já entendeu por que a gente escreveu antes o período, né? Aqui, ó, raiz de M sobre K, a gente vai ter que escrever aqui embaixo depois em função do período, tudo bem?
Eu vou deixar para fazer essa substituição no final. Então vai ficar assim, velocidade do centro de massa é m1 sobre a soma das massas, que multiplica V1, que é L, raiz de K sobre M. Então isso vai dar o M corta, L sobre 2. Quem é a raiz de K sobre M, pessoal? Vai ser o período, é só passar tudo para lá, passar o K sobre M para lá. Então vai ficar a raiz de K sobre M. E aí deixa tudo desse lado. Então sobrou um 2π, sobrou raiz de 2 sobre 3, e o período vem para cá dividindo. Então é só substituir isso aqui. 2π sobre o período, raiz de 2 sobre 3. Aqui, só para consertar, né, a soma das massas é 3. Foi mal? Beleza. Aí, pelas respostas, ele deixou o π e o L do lado de fora. Então, vou deixar o πL sobre T do lado de fora e colocar tudo dentro da raiz. Esse 2 entra na raiz 4, vezes 2, 8. Esse 3 entra na raiz 9, vezes 2, 27. Então, resposta na letra E. Então, essa é uma questão um pouquinho elaborada da prova, um pouquinho mais difícil, porque não era só fazer a conta. Você tinha que pensar em que posição você tinha que executar essa relação. Pessoal, e se não fosse nesse instante aqui que ele pedisse, sei lá, ele pedisse num instante qualquer, além da conservação da energia, você também usaria a conservação da quantidade de movimento, tá? Então você ia pegar esse instante aqui que a gente conhece, a velocidade, e ia fazer a conservação da quantidade de movimento a partir desse instante. Seria um mv1' mais 2m v2', ou seja, você ia montar um sistema de duas equações, duas incógnitas. O que você não pode considerar? A quantidade de movimento zero e conservar a partir daí. Porque enquanto a parede estiver empurrando esse cara, no caso comprimindo, né, vai estar segurando ele, significa que existe força externa. Aí essa conservação não vale. É a partir do instante que esse cara for liberado, né, que ele começar o seu movimento, é que não vai haver mais essa força externa, aí sim essa conservação ela passa a valer.